Muito bem, lição número 2, a parte da quinta-feira, os crisóis de amadurecimento, é o que nós vamos aprender hoje, porque Deus nos permite ter muitas situações que enfrentamos e às vezes nós não queremos, nós resistimos e dizemos, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida? Quando as pessoas estão andando tudo bem, por que está acontecendo isso comigo? Crisóis de purificação. Quando os estudiosos do tempo, do clima, os biólogos querem saber se uma região é propensa a temporais ou ela é varrida por ventos fortes, eles procuram uma árvore chamada carvalho. O carvalho é usada como parâmetro para verificar se aquela região o tempo é bom, o tempo ruim, e eles procuram o carvalho porque o carvalho é a única árvore que consegue superar os crisóis de tempestade, ou seja, as provações de tempestade numa região. Quando se olha o tronco de um carvalho, ele está assim um pouco retorcido, deformado, é porque ele fincou as raízes no chão para suportar muitas tempestades que por ali passaram. Os biólogos e os estudiosos do tempo verificam assim as ranhuras, os anéis que o tronco aparece ou modifica ou mostra. Então, com isso, se consegue perceber que ali, aquela região, tem fortes ventos, porque o carvalho não é arrancado facilmente. Outras árvores são arrancadas, mas o carvalho ele se sustenta porque ele se finca no chão com muita força. Ele suporta o seu crisol, a tempestade. O cristão também pode dizer que ele enfrenta muitas situações na vida e, logicamente, aquilo que ele enfrenta vai determinar a sua força espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, enfrentou muitas dificuldades e provações. E ele dizia assim que ele se alegrava nas perseguições, nas angústias. Pergunta número 8. Leia 2 Coríntios 12, verso 7 e diga por que Paulo declarou que foi-lhe dado um espinho na carne. Seria isso um crisol de purificação para a sua vida? 2 Coríntios 12, verso 7 diz assim, e que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, para essa pergunta, por que Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne? Resposta, Paulo assumiu que Deus permitiu esse incômodo para protegê-lo do pecado do orgulho e da exaltação. Foi uma espécie de crisol que o ajudou a ser melhor. Ninguém sabe ao certo o que seria esse espinho na carne de Paulo. Talvez um problema na fala, talvez uma situação na visão. Ele dizia na carta aos Filipenses e a Timóteo, estou escrevendo com grandes letras. Talvez aquela visão no caminho de Damasco pode ter afetado a córnea dele, o campo de visão, e ele pode ter se referenciado a isso, tá? Pode ter sido também algum outro defeito que ele estava lutando para superar, alguma situação de saúde, e ele dizia assim, olha, chegou um momento em que eu orei 3 vezes a Deus e Deus disse, a minha graça te basta. Deus age muitas vezes na proteção e na prevenção da nossa vida espiritual. Muitas situações ocorrem para o nosso bem e algumas perdas parecem ganhos espirituais depois. Pense em um trabalho que você se candidatou e de repente você perdeu a vaga. Aí você fica pensando, por que, meu Deus? Eu precisava desse emprego. É que Deus vê lá na frente. Você poderia, por exemplo, transgredir o santo dia do Senhor. Você poderia, por exemplo, arrumar dentro desse emprego um relacionamento que poderia destruir sua vida espiritual, como eu já vi acontecer em muitas situações. A pessoa entra no emprego, de repente se envolve com outras pessoas, até amigos que o levam para o crime, para uma situação inadequada, pessoas que se transformam em amantes, e a pessoa tem a vida espiritual abalada, abandona a igreja, abandona a família, uma coisa terrível, por conta de uma paixão. Então, Deus vê o futuro que nós não conhecemos. E Ele muitas vezes nos previne, não permitindo que nós consigamos determinadas situações ou oportunidades, tá? Como o apóstolo Paulo diz, temos que confiar, nos resultados que Deus está propondo para a nossa vida. Pergunta número 9. De que forma o apóstolo Paulo lidou com esse espinho na carne, como seu testemunho nos ajuda a enfrentar hoje os espinhos pessoais. 2 Coríntios 12, verso 7 em diante, diz assim, e para que não me exaltasse, foi-me dado um espinho da carne, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse esse espinho de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que eu não me exalte, para que o Espírito de Cristo habite em mim. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Paulo, então, lidou com esse espinho na carne de boa vontade e recebeu força divina para, assim, aceitar o que estava passando. Ele mostrou que devemos depender de Deus em nossas lutas. Quando Deus permite um crisol em nossa vida, uma provação, Ele, logicamente, vai nos dar aí também a força, a coragem para superarmos, para suportarmos. Só nós sabemos, por experiência pessoal, o que é enfrentar uma perseguição, enfrentar um problema sério e você sair do outro lado assim mais fortalecido. Só nós sabemos. Cada um tem sua experiência pessoal. Por isso, a comunhão com Deus é muito importante nesse momento de prova e purificação. Ellen White escreveu em um dos seus livros, foi transcrito em Meditações Matinais, 1968, página 32, diz o seguinte: quando Paulo orou para que fosse removido da carne o espinho, o Senhor atendeu a sua oração, não mediante o remover do espinho, mas dando-lhe força para suportar a prova. Por isso, quando os doentes pedem restauração da saúde, o Senhor nem sempre atende a sua oração exatamente do modo como desejam. Mesmo que não atenda como a pessoa pede, Deus lhe dá justamente graça para suportar a doença. Muito bem, o único sobrevivente de um naufrágio foi parar em uma ilha desabitada. Fez ali com muita energia, assim, mesmo cansado, ele tirou forças para fazer um pequeno casebre de palhas e de folhas, para que ele pudesse ficar abrigado à noite, para que nenhum animal selvagem o atacasse. Ele orou durante muitos dias e a resposta não aconteceu. Até que um dia ele foi procurar comida em uma parte da ilha e quando olhou, ele viu um tufo de fumaça, correu para lá, sua cabana estava em chamas. Ele não entendeu por que Deus permitiu aquilo. Sentou na praia, chorou muito, olhou para o céu e disse: Deus, o Senhor me abandonou. E adormeceu ali na areia da praia. Quando foi quase de noite, um navio apitou, ele olhou, começou a pular ali na praia, os marinheiros vieram, ele disse: muito obrigado, Deus abençoe vocês. Como é que vocês souberam que eu estava aqui? Então um dos homens disse: nosso comandante viu um tufo de fumaça hoje pela manhã. E descobrimos que havia alguém aqui perdido porque havia um sinal de fumaça pedindo socorro. Aquele homem agradeceu a Deus e pensou: aquilo que para mim parecia uma desgraça, perder o meu casebre, se tornou uma bênção para a minha vida. Então muitas vezes nós passamos por dificuldades, não entendemos, mas Deus nos ajuda e saímos mais fortes lá na frente. Deus abençoe. Isso são crisóis de maturidade. Nós amadurecemos com o que nós sofremos. Que haja uma bênção para cada coração nessa quinta-feira. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela compreensão da Tua palavra. O Senhor nos ensina que quando há crisóis, provação, e nós não conseguimos superar, o Senhor vem com Sua mão e nos ajuda. E muitas vezes o Senhor impede algumas situações de oportunidades para que o Senhor sabe o fim desde o começo. Então o Senhor nos permite passar por experiências para crescer. Que haja uma bênção em cada coração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no seu coração, na sua vida. Que Deus abençoe você. E força para suportar a provação.